Em primeiro lugar, a mitose é o processo que origina todas as células do corpo. A partir da célula-mãe, nascem duas células filhas idênticas à primeira célula, pois não há recombinação genética. Logo, tal processo ocorre, por exemplo, para o desenvolvimento do zigoto e para a regeneração tecidual. A mitose ocorre da seguinte forma: após a intérfase, momento em que os cromossomos se duplicam, acontece a prófase, fase em que os cromossomos enrolam-se e se condensam, adquirindo a forma conhecida, o X. Com isso, pode-se distinguir as cromátides irmãs, juntas pelo centrômero. Ademais, nessa fase, a membrana celular se desfaz e os dois centrossomos migram para os polos opostos da célula. A seguir, na metáfase, os centrossomos de cada polo da célula organizam o fuso mitótico, este sendo formado por microtúbulos proteicos do citoesqueleto. Os cromossomos, então, se alinham no equador da célula e os fusos mitóticos ligam seus cromossomos na região dos centrômeros, a partir do chamado cinetócoro. Logo após, na anáfase, as cromátides irmãs são separadas pelo fuso mitótico, que quebram as ligações do centrômero ao puxar as cromátides irmãs para os polos opostos das células. Na telófase, as cromátides irmãs estão separadas e os fusos mitóticos passam a se desfazer. A membrana nuclear começa a se refazer e, como as cromátides irmãs encontram-se nos polos opostos da célula, duas cariotecas são formadas, ou seja, dois núcleos. O fim da mitose é marcado pela citocinese, quando os dois núcleos passam a formar duas células, pois os citoplasmas se separam. Assim, originam-se duas células com 46 cromossomos, idênticas à célula-mãe antes da duplicação da intérfase. Após a mitose, o processo de intérfase é novamente iniciado. As duas células filhas passam para a fase G1 da intérfase ou para a fase G0. Em G0, a célula entra em repouso e para de se duplicar. Entretanto, em G1, a célula inicia uma nova duplicação, sendo que todo o conteúdo da célula se multiplica com exceção dos cromossomos. Após G1, a célula entra na fase S da intérfase, e aí sim os cromossomos são duplicados. Por fim, na G2, há a averiguação dessa divisão. Se não ocorreu nenhum erro na duplicação, obtém-se células com 92 cromossomos. Então, a célula entra novamente em mitose, originando duas novas células com 46 cromossomos que continuarão esse ciclo de processos.